Fala pessoal, tá no ar mais um Historiando no Cast e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual, um assunto que era antigo e voltou a ser atual, que é o Talibã, que é um regime que ameaça todas as conquistas feitas pelas mulheres no século XX e no século XXI. Bom, eu peço para vocês que vocês sigam o podcast, curtam aqui, favoritem, que é o coraçãozinho aqui, vai estar também no YouTube já disponibilizado. Os outros vídeos do podcast, o podcast está disponibilizado no YouTube, então vão lá, canal Historiando, uma logo amarela. Uh, Assistam, ouçam os outros podcasts aqui desenvolvidos. O último foi do Malcolm X. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado até então. E vamos embora, vamos falar sobre o Talibã. Bom, gente, para falar do Talibã, eu tenho que falar o contexto em que ele surgiu. Ele surgiu depois da Guerra Civil Afegã, no caso do Afeganistão, que foi feita depois da retirada da União Soviética do Afeganistão. Bom, nessa guerra da União Soviética contra o Afeganistão, eles, eles tiveram um grande apoio para enfrentar os soviéticos dos Estados Unidos. E quem estava lutando nessa guerra, um deles era o Osama Bin Laden. Então, tem uma razão para eu vou falar dele mais adiante, mas ele está envolvido totalmente nessa guerra. Bom, depois que a União Soviética saiu do Afeganistão, dizem que elas foram depois da guerra. O grupo disse que a sua formação oficial foi em 94, depois do final da Guerra Fria, já que a União Soviética foi dissolvida. Bom, o que se sabe certamente é que alguns combatentes que formariam o Talibã estavam na guerra do Afeganistão. Bom, e o nome? Bom, uh, se diz que o nome veio de origem de um movimento de muitos membros que eram estudantes, que eram chamados de madraças, que eram escolas religiosas, que eram afegãs e paquistanesas, onde se pregava uma forma extremista do Islã sunita, e elas eram financiadas pelo dinheiro saudita, da Arábia Saudita. Bom, inicialmente, como um grupo extremista, o Talibã era só mais um. Mais um desses grupos que lutavam a favor do Afeganistão contra a União Soviética. Bom, Mohamed Omar foi o fundador do Talibã Afeganistão. E ele ficou desapontado pela lei islâmica não ter sido instaurada em seu país após o fim da ocupação soviética. Então ele reuniu 50 estudantes que juravam livrar o Afeganistão de senhores da guerra e criminosos. Eles, eles falavam em restaurar a ordem, a paz e a segurança no país assolado pela guerra. Bom, aí a gente vai pelo desenvolvimento do grupo. O grupo cresceu de forma muito rápida, com apoios de serviços de inteligência do Paquistão. E eles começaram a tomar cidades e províncias. O grupo era inicialmente popular entre a população por combater sádicos senhores da guerra, muitos deles anteriormente apoiado pelos Estados Unidos, que eu falei que tinha ajudado a expulsar a União Soviética, já que eles eram inimigos no período da Guerra Fria. Bom, em 1996, o Talibã ocupa a capital Cabul e derruba um governo. Também eles executaram brutalmente o ex-presidente do país, que governou com apoio soviético. 2 anos mais tarde, o Talibã tinha um controle total de 90% do território do Afeganistão. Bom, a gente tem que falar sobre o grupo chegou no poder. Mas qual eram as suas ideias? Bom, o saldo do regime talibã não foi apenas um comércio mais seguro. A ideologia do grupo se baseia no salafismo, que é uma forma radical do islamismo. Quando no poder, ele impôs com rigor a lei da Sharia, em parte contrária aos direitos humanos e especialmente severo com as mulheres e as meninas. Bom, a partir dos 10 anos, as meninas ficavam proibidas de frequentar a escola. As mulheres tinham que trajar burca coberta da cabeça aos pés. Dirigir automóveis é punido com pena de morte, e elas só podiam sair em público escoltadas por um homem, em geral, o marido
o pai ou o irmão. Bom, elas também são impossibilitadas de assistir televisão, ouvir música, e salas de cinema foram banidas para todos os afeganistanenses. E aí isso é... Afeganistanenses não, afegãos, desculpa. Bom, banidos para todos os afegãos. E assassinos e adúlteros no caso, pessoas que traem suas respectivas esposas, eram executados em públicos. E furtos eram punidos com amputação. No caso, a parte do corpo era retirada de quem roubasse. Bom, a gente está vendo que esse regime é muito extremista e o que vai contrário a ele sofre diretamente danos físicos. Bom, o regime também passou a destruir símbolos que não se enquadravam na sua visão radical, como estátuas budistas, e ordenou que praticantes de outras religiões usassem emblemas de suas vestimentas para que fossem identificados em público. E isso é algo assim, tipo, que não, o contexto não está devidamente correto, mas na Alemanha nazista, os judeus usavam tinham que usar camisas com os símbolos da sua religião, no caso a estrela de Davi. E demais pessoas de outras religiões que não fossem a cristã ou que fossem judeus e demais, eles tinham que usar algo que o identificasse. Então, o Talibã não foi diferente. Bom, segundo alguns observadores, os talibãs não mudaram a abordagem. Falaram que eles tentariam mudar com o passar do tempo. Alguns observadores acreditavam nisso. Mas a analista americana Jessica Berlin, ela afirmou o seguinte: a gente não tem nenhuma razão para acreditar que eles se tornaram mais humanitários. Bom, e como chegou o fim desse primeiro regime de terror? Bom, lembra que eu falei do Osama Bin Laden e sobre o atentado às Torres Gêmeas que aconteceu em 2001? Bom, só situando vocês. Teve essa guerra do Afeganistão, teve a guerra da Arábia, quando a guerra do Golfo, que os Estados Unidos forneceu ajuda para a Arábia Saudita, e o Osama Bin Laden ficou muito insatisfeito com aquela influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, e principalmente perto da sua cidade sagrada. Então ele fundou o grupo religioso Al-Qaeda, um grupo extremista, e esse grupo, insatisfeito com os Estados Unidos, emitiu duas Fata 1, que era que eram para os Estados Unidos retirar as suas tropas do território do Oriente Médio, que não foi atendido, e a segunda, que qualquer judeu ou americano poderia ser morto por qualquer pessoa do movimento, entendeu? Então era muito extremista e ele percebeu, ele só decidiu quem ele odiava mais, que eram os judeus ou os americanos. E os americanos estavam do lado de tudo que ele odiava. Então ele atacou os Estados Unidos. Uh, alguns 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 do movimento da Al-Qaeda foram para os Estados Unidos, começaram a se habilitar, a dirigir aviões, e aquilo ali parecia muito suspeito. Mas a CIA não tinha provas concretas de que aquilo era de fato para um atentado terrorista, que seria um atentado terrorista. Mas as provas pareciam muito claras. Então isso gera diversas teorias da conspiração. Bom, a comunidade internacional passou a tratar como algo totalmente ruim e contrário à humanidade, o regime talibã, quando o atentado terrorista do 11 de setembro ocorreu. Eles, diversas infrações aos direitos humanos, mas de fato isso aconteceu quando aconteceu o atentado do 11 de setembro, que fez cerca de 3 mil vítimas nos Estados Unidos e derrubou as duas torres do World Trade Center. Bom, o Osama Bin Laden, ele que supervisionou os ataques terroristas da Al-Qaeda, ele se refugiou no Afeganistão. O Talibã, por ser parte da mesma corrente ideológica que o Osama Bin Laden, se recusou a entregar. E os Estados Unidos, sobre o presidente George W. Bush, invadiu o país e acabou por derrubar o governo extremista. Bom, isso foi algo de muitos anos, não acabou aí. Quando eles invadiram em 2003, 2002, eles ficaram por muitos anos no Afeganistão e no Iraque.
Eles invadiram primeiro o Afeganistão e depois invadiram o Iraque para derrubar o regime de Saddam Hussein. Como o George W. Bush falou, eles iniciaram a guerra ao terror. Bom, tem diversos outros motivos para os Estados Unidos terem invadido, não só porque eles eram contra as atrocidades do Talibã, que eram atrocidades realmente, mas o interesse dos Estados Unidos no petróleo é algo que vocês conhecem, ou que, se vocês não conhecem, é algo muito grande, porque o petróleo é o ouro líquido. Bom, e como ressurgiu o Talibã? Por que a gente está vendo isso de novo? Por que toda essa merda está voltando para nós? Bom, em 2018, o governo americano do presidente, que fico muito feliz de não estar mais na presidência, Donald Trump, começou a negociar um tratado de paz com o Talibã, sem incluir o governo eleito. Bom, alguns líderes do grupo do Talibã foram soltos a pedido do governo republicano. O governo republicano, que nos Estados Unidos se divide entre republicano e democratas, e o presidente Donald Trump fazia parte do governo republicano, mas agora quem manda de verdade nos Estados Unidos são os democratas com o presidente Joe Biden. Bom, conversações internas de paz entre o governo do Afeganistão e os rebeldes iniciaram em setembro de 2020, mas logo elas se estagnaram. O Trump passou também a retirar as tropas do país nas semanas finais do seu mandato, e ele estabeleceu que todos os soldados sairiam em maio de 2021. Bom, em abril de 2021, o presidente Joe Biden, já eleito, ele anunciou o adiamento, falando que as tropas não se retirariam. Mas ele determinou nesse meio tempo que as forças dos Estados Unidos e da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se retirariam do Afeganistão até 11 de setembro, que seria o 20º aniversário dos atentados de Nova York e Washington. Não só as Torres Gêmeas foram atacadas, gente, mas o Pentágono, que fica em Washington, foi atacado. Alguns falam que foi com carro-bomba, mas a versão final dos Estados Unidos foi que foi com um avião, igualmente como foi em Nova York. Pouco depois, o prazo foi antecipado por fim de agosto, e agosto desse ano. E serviços de inteligência dos Estados Unidos, eles previam que a capital, Cabul, do Afeganistão, poderia se manter por mais alguns meses após a saída americana, mas críticos expressaram apreensão pela rapidez da saída das tropas, temendo que o país caísse no caos e que o governo, que foi democraticamente eleito, não fosse capaz de manter o poder. E isso aconteceu de fato, então eles estavam com razão, esses especialistas estavam com razão. O governo eleito não conseguiu manter o poder e o Talibã chegou ao poder de novo no Afeganistão. Bom, agora a gente vai falar sobre um contexto mais recente, né? O que a gente viu do Talibã e o que ameaça. Bom, a gente viu diversas pessoas subindo em aviões, morrendo, tentando sair do Afeganistão. Isso é muito preocupante, gente. Saber que não vai ter uma ação contra esse grupo, já que em 2001 precisou, tipo, um atentado terrorista de um terceiro para, para eles invadirem de vez o Afeganistão e retirarem esse grupo. E a ONU praticamente só pune com algumas coisas, mas não tem uma ação. E a gente teme pela vida das pessoas do Afeganistão, os afegãos. E o que representa isso também? Bom, o Talibã representa um retrocesso enorme nos direitos das mulheres, nos direitos de ir e vir, nos direitos de liberdade individual. Bom, os homens da família precisam estar com as mulheres em todos os ambientes públicos para que elas não sejam mortas, não sejam castigadas. E, bom, eu acho que a dimensão disso não precisa nem se falar que é terrível. A gente vê, vê esse retrocesso e parece que não vai voltar de novo. Eu acho que foi um grande erro dos Estados Unidos saírem do Afeganistão, sabendo que tinha a insurgência do Talibã de novo e a influência deles era tão forte que eles sabiam que ia voltar. E especialistas alertaram, se eles tivessem mais consultado esses especialistas, sabendo a situação, eles saberiam que a democracia no Afeganistão não estava funcionando. Mas também se diverge entre
a liberdade individual de cada país, né? A liberdade do país de tomar suas próprias decisões sem a influência americana. Bom, a gente viu a origem do Talibã como um grupo, um grupo qualquer. Não, eu acho que um grupo qualquer fica muito simples, mas um grupo qualquer que lutava atrás, lutava pelo seu país contra a União Soviética e até recebendo um financiamento dos Estados Unidos, como alguns grupos do Afeganistão recebeu. Não seria o caso do Talibã. E eles foram um grupo muito forte, chegou ao poder esses 50 estudantes. O Talibã, na verdade, significa estudantes. E a gente vê a insurgência desse grupo, mas a gente vê o extremismo do Islã. E isso que é algo assim que eu assim que leio algumas coisas sobre o Islã, algumas figuras icônicas assim que eu admiro na vida são muçulmanas, como Malcolm X ou Muhammad Ali. Bom, essas pessoas, o Mike Tyson é muçulmano também. A gente vê que isso traz uma imagem que trouxe com os atentados terroristas de que a religião do Islã é muito ruim, mas são 0,01% das pessoas dos sunitas extremistas que estão fazendo isso agora, esses atentados, a perda de direitos das mulheres, atentados terroristas a inimigos políticos, a morte sem um julgamento, sem liberdade de expressão. Bom, isso é um retrocesso enorme, mas também descaracteriza a religião. Uma religião que de modo geral, ela é muito mal vista aqui no Ocidente. Quando se retrata os muçulmanos, retrata terroristas, e são uma parcela muito pequena daqueles que só querem adorar o seu Deus, que é o Allah, que é Deus em árabe. Então, deixa uma imagem muito negativa, mas também acho que a imagem negativa é uma das últimas coisas que a gente deve se importar, já que a gente vê direitos humanos serem violados constantemente no regime talibã e não seria diferente agora. Bom, né, gente, continuando e falando sobre a situação, o que deu o estralo de as coisas voltarem ao Talibã a governar? Bom, como eu falei, eles retiraram as tropas e no último domingo, que foi o dia 15 de. Agora passou uma moto. Eu moro numa esquina, né? No... Estou esperando a moto ir embora. Bom, no último dia 15, o grupo ele cercou a capital do Afeganistão e eles assumiram o controle do palácio presidencial. E eles retomaram o poder após os 20 anos que eles já tinham sido retirados. No mesmo dia, o presidente eleito democraticamente, Ashraf Ghani, saiu do país, consolidando a transferência de poder. A tomada do palácio foi considerada pacífica pelo próprio grupo, porque não ocorreu derramamento de sangue. Bom, uh, então essa foi a história do Afeganistão. Eu falei sobre os direitos que eles ameaçam, já que eles ameaçam diretamente os direitos humanos, eles não têm um reconhecimento dos direitos humanos. Não tem lei, não, tipo, as leis são destinadas por eles mesmos, no caso, a pena de morte, a amputação. Então é uma ameaça constante aos direitos humanos, aos direitos das mulheres e aos direitos das minorias que vivem no Afeganistão. Aos direitos de tudo que se rebela contra ele. Tudo que é diferente dele morre ou é reprimido. Então, espero que vocês tenham gostado. O podcast foi bem curto. Peço desculpa, mas eu espero que vocês tenham entendido que é o principal. Se inscrevam aqui no podcast, no Spotify e no YouTube também você se inscreva. E é isso, não tenho muito mais do que falar. Espero que vocês tenham gostado de novo. Quem está ouvindo, que são tipo umas 10 pessoas no máximo, eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando. Se tiverem alguma crítica, @RiaSantos, X. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês, e é isso. Tchau, tchau.